O Brasil está sendo submetido a uma gigantesca humilhação por conta das decisões que o Brasil tomou ao longo das últimas décadas. E o cenário está muito louco, e nesta grande loucura que nós temos aí, nós vamos poder tratar da grande crise, não só do Pacto de 88, mas da grande crise talvez de identidade e da grande revelação da fraqueza do Brasil, tá? Eu nunca vi um momento tão humilhante na nossa história. Eu queria começar falando aqui como, não apenas como Renan analista, tá? Isso aqui não vai ser uma nave de análise, aqui tô falando como alguém que tá fundando um partido político com vocês, alguém que sonha, que escreve sobre a ideia de um Brasil grande, alguém que pensa o Brasil o tempo todo como um agente que vai interferir de maneira positiva no mundo nos próximos séculos, tá? Nós somos uma das maiores nações do mundo, nós somos uma das experiências mais incríveis do mundo, nós somos uma nação, a nação mais desenvolvida dos trópicos, a gente pode colocar assim. Nós somos uma experiência muito difícil, nós temos uma geografia muito complicada, nós temos uma terra que não é essa história que a gente ouve dos nossos avós, aqui é só jogar aqui que planta, não. Nós temos uma terra difícil em que os produtos, né, oriundos do mundo eurasiano lá, né, o trigo e todos os grãos e vegetais que eram comuns àquele universo não se adaptaram aqui, nós precisamos adaptar uma nova comida, nós criamos uma fusão de culturas, de povos, criamos um arranjo muito especial. Nós temos um mérito existencial enquanto nação, que por mais que a gente fique, hostil, isso e aquilo, cara, há um mérito, há um universo de possibilidades. Mas definitivamente, esse é o momento mais baixo do Brasil republicano. E olha que já tivemos momentos muito baixos, tivemos golpes de Estado dar com pau, tivemos já uma interferência americana acontecendo ao longo do século XX algumas vezes, tivemos crise, tivemos pobreza, tivemos pandemias no passado, tivemos gripe espanhola, tivemos muitos momentos muito baixos, mas enquanto nação esse é o momento mais baixo de todos, porque é nesse instante, no momento em que há internet, em que as pessoas discutem e debatem política, neste momento nós estamos assistindo uma potência, a grande potência, que é a potência americana, governada por um cara que não está nem um pouco disposto a fazer jogo de cena. Lembra do Obama falando, Lula, he's my man, Lula todo, né, se achando, Obama falando que o Lula era o cara. Não tem mais isso. Acabou aquele americano condescendente fingindo que, olha esses brasileiros, olha o Zé Carioca aí, olha o Zé Carioca brincando, tá leve, né, tá brincando. Acabou esse momento passou. E aí você tá com um americano que nos considera baratas, que está reorganizando o mundo e está reorganizando o próprio quintal. E esse quintal que está sendo alvo de reorganização tem, vamos dizer, um jardim. E o maior desses jardins é o Brasil. E ele tá lá alterando, ele tira uma flor daqui, mexe ali, tira uma ervaninha colar. E a gente olha e fala, ele pode fazer isso sim. Eles podem fazer isso. O Brasil está sendo submetido a uma gigantesca humilhação por conta das decisões que o Brasil tomou ao longo das últimas décadas. E eu não vou botar a culpa toda no PT aqui, porque a culpa majoritária é do projeto petista. Mas a culpa também vai incorrer no projeto da Constituição de 88, nas decisões que nós tomamos, nas decisões estúpidas e no sentimento de culpa que a gente teve. O Brasil absorveu, olha só, vou começar lá atrás. O Brasil absorveu a ideia de que nós somos muito desiguais. Nós somos tão desiguais que ou a gente resolve a desigualdade primeiro e cresce depois, e vamos resolver aqui então todas as nossas culpas e nossos problemas. Nós somos uma nação oriunda do processo de escravização, nós temos muita pobreza e não vamos já repartir o bolo, não temos garantido direitos humanos para todo mundo, não. Vamos ver então quais são as últimas grandes experiências em termos de direitos humanos e garantia das igualdades que estão sendo nos países do primeiro mundo, e nos esquecemos que nós tínhamos que crescer primeiro para nos tornarmos um país desenvolvido. Nós não nos tornamos um país desenvolvido. O Brasil é um país que permaneceu pobre, ele se desestruturou, ele perdeu complexidade, ele se tornou mais dependente, e enquanto isso garantia na lei, né, direitos. Um direito novo, outro direito novo. Quando viu, não tem mais espaço de investimento dentro do orçamento. Quando viu, entregou tudo para uma máquina burocrática do funcionalismo e para o judiciário. E quando viu, ele se tornou dependente para pagar as próprias contas de exportações de grãos para a China. E esse país fraco, esse país dependente, esse país que perdeu a capacidade de gerar riqueza, esse país ainda acreditou que ele poderia, vamos dizer, participar do grande jogo de maneira influente, que é entre o PT. Vamos nos alinhar à China, vamos ser uma contracorrente anti-americana, vamos estabelecer um contraponto, vamos nos posicionar no jogo global, e saiu fazendo isso. A China gostou. A China puxa, ela compra as nossas commodities, nos entrega de volta produtos industrializados, e por mais que a gente tenha uma balança comercial positiva nesse sentido, né? Quem tem margem mesmo ali, quem tem complexidade são eles, não a gente. Mas nos tornamos esse cara. Esse cara foi permitindo um jogo aqui na América do Sul com aliados
de esquerda, né? Aquela ideia da solidariedade latino-americana com os países e partidos de esquerda, a própria ideia do Foro de São Paulo, que surge no começo dos anos 90. Nós, né, nessa loucura, começamos a falar em projetos logísticos com a China. Vamos usar o BRICS para desdolarizar a economia mundial. Vamos peitar os Estados Unidos, sendo justamente aquele país fraco, sem capacidade de investimento, sem ter crescimento e cheio de culpas e dores. A democracia, vamos ser honestos, nos fez mal. Nos redemocratizamos em 88, garantimos acessos, direitos, ADINs, ADCONs, todo tipo de possibilidade jurídica, né? Para que todo mundo, que um sindicato possa entrar no STF e mudar uma lei, né? Fomos todos cheios das inovações e isso nos travou, isso nos matou. Estamos pobres, estamos incapazes, continuamos semi-alfabetizados, somos o último na fila, somos o bêbado na estrada. E agora, amigo? E agora os Estados Unidos olhou e falou: eu vou mexer com vocês. E é isso que está acontecendo. Como brasileiro, eu não consigo comemorar o que está acontecendo, porque é maravilhoso esse negócio da Magnitsky. A gente tava comentando, haverá sanção. Eu ainda estou curioso para saber até que ponto vão essas sanções, tá? Depois eu vou explicar meu ponto. Então, como brasileiro, eu sei que isso aqui é muito humilhante, que isso não vai parar aí. Onde o Brasil vai entrar? Porque, legal, vão punir o Xandão, vão, mas isso não resolveu toda a questão americana. O Lula vai ter que ceder o quê? Terras raras, metais, autonomia. A gente vai ter que ser alinhado aos Estados Unidos de maneira forçosa, na lógica da vassalagem, ou seja, a gente não é mais dono do próprio destino do ponto de vista geopolítico. Todas as consequências disso, e que é uma imposição do governo Trump, que independe da questão Bolsonaro, porque o Trump faria isso de qualquer forma, como vem fazendo com vários aliados. E aliás, esse é um ponto, né? A maior parte dessas sanções e dessa ação rude, vamos colocar aí, desse realinhamento americano, acontece com aliados e dependentes. Então você inclui a União Europeia, você vai pegar Canadá, você tá pegando Brasil, você tá pegando México, você tá pegando Colômbia, Japão, Vietnã. Vietnã é um contraponto industrial útil para os americanos com relação à China, ao mesmo tempo que é um país, o Vietnã, profundamente dependente das exportações para os Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos têm ali, né, um leverage para poder ir brigar. E os Estados Unidos estão realinhando seus próprios aliados primeiro. E eles estão fazendo isso com a gente. E a gente está percebendo que a gente não tem nada a fazer. É legal ver que essa concentração de poder tirânica na mão do judiciário pode chegar, se não ao fim, ela pode ser mitigada. É maravilhoso. E nesse sentido, e veja, estou falando de adversários políticos, estou falando de gente que riu e que comemorou e que articulou prisão de pessoas que apoiavam o MBL e tentaram prender eu e minha família. Mas não nego, a atuação do Paulo Figueiredo nesse jogo aqui, do ponto de vista do alto interesse, do interesse do grupo político deles, irrepreensível. É humilhante pro Brasil? Eu tenho certeza que é. Eles estão jogando um jogo em que o Brasil fica como um otário na fila e que eles estão impedindo qualquer possibilidade de negociação que não seja dentro da clave deles. Por enquanto, sim. Mas no alto interesse deles, e às vezes política é só sobre isso, porque ontem o Antum fez o Dark MBL comigo, e o Antum tava falando sobre, e se, né, o que nós temos são, ele usou o exemplo americano, né, como se fosse na Roma Antiga, a ideia de clãs, né, grupos familiares ou os grandes generais, que na prática Roma era isso no final da República, né? Você estava com César, você estava com Crasso, você estava com Pompeu, ou antes você estava com Sulla, você estava com Mário, vou ouvir o Catilina. Você tinha isso, né? Os grandes generais e o controle das legiões. Aqui no Brasil, em grande medida, o governo Trump, ele está trabalhando pelo interesse de uma facção política, que é uma facção política que é aliada e vassala dele aqui, que é o bolsonarismo. E mais, ele sequer aceita agentes públicos autorizados pelo governo brasileiro para sair fazendo essa intermediação. Então o Geraldo Alckmin teve uma conversa com o Lutnick, mas a conversa não deu em nada. Até porque, vamos comentar aqui, né? O próprio Lula veio a público desautorizar o Geraldo Alckmin. Os senadores brasileiros que foram negociar, isso incluía, por exemplo, gente do próprio PT, ou seja, que tinha, vamos dizer, que cuidava dos interesses diretos do governo Lula. Esses caras não apenas não foram recebidos para valer por ninguém, como tiveram seus vistos de turista cassados. Foi de uma violência da parte dos Estados Unidos, um negócio gigantesco. E toma, ele botou, vai andar aí, vai, senadores. Então, quem que fica negando agora, que é aquilo que eu falei na live do Renato, quem fica negando agora o share de responsabilidade do bolsonarismo no que tá acontecendo, ou o próprio mérito pra gente colocar, tá viajando. Eu vi uma galera que mandou
uns trechos de vídeo do Arthur. Ah, o Arthur falou outra coisa. Essa é uma leitura do Arthur, cara. Eu não vou. Eu desde esse início eu não estou diminuindo ali. Eu não acho que sua história é boa pro Brasil. E eu acho que é um jogo, novamente, de benefício do grupo, da facção deles. Eles estão tratando em nome do alto benefício deles. Para o Brasil enquanto Estado-nação, e para o Brasil enquanto ajuntamento de interesses nacionais, para falar aqui de uma maneira bonitinha, de um catadão de gente, isso tudo é profundamente humilhante. É profundamente humilhante e tem consequências horrorosas para negócios, para empresas, para desenvolvimento, e inclusive para algo que deveria ser o destino natural do Brasil, que era a projeção de poder nacional na América do Sul. A forma como os Estados Unidos estão colocando o jogo é uma maneira que impede o Brasil de exercer esse papel. E por que impede? Porque o Brasil já exerceu esse papel. Ele estava exercendo esse papel. De maneira débil, sim. De maneira fraca, sim. Mas exercia. Exercia dentro de uma lógica bolivariana, com a construção de fóruns internacionais que poderiam ser muito úteis ao Brasil, caso fossem, vamos dizer, fóruns e grupos de conferências e organizações de interesse nacional, mas não era. A Unasul, no fundo, era uma coisa levemente bolivarianizada. Eu acho que nós tínhamos que ter de volta algo, né, nesses termos, mas dentro de, vamos dizer, argumentos, eu vou usar a palavra que está na moda, soberanistas, e que propusessem o espalhamento do poder brasileiro na região. Isso não aconteceu. E como o Brasil, ele projetava algum poder dentro de uma lógica bolivariana, anti-americana e hoje chinesa, os Estados Unidos estão dando um tapa na mesa e estão mandando o Brasil se... Tá? É humilhante. É humilhante. Tá? É assim que eu queria começar. É humilhante, é um dos piores momentos. É o pior momento simbólico para o Brasil desde a instituição da Constituição de 88. É também um golpe duríssimo no regime.